Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui e gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre o amadurecimento de nós como investidores no Brasil como um todo, né? Aumentando o número de pessoas investindo na bolsa. E um dos pontos que você vê, caramba, como a gente está ficando mais maduro nos investimentos é quando a gente começa a ver as pessoas falando sobre investimentos no exterior. E uma das boas alternativas que a bolsa brasileira oferece para você investir no exterior, mais até do que as BDRs, é um ETF chamado IVVB11. É um ETF que ele simula, ele na verdade não é nem simula, ele segue o SP500, que é o principal índice da bolsa americana, o desempenho dele em reais, né? Então ele já dá convertido em reais o desempenho. Então ele joga o desempenho do índice com a cotação do dólar e já te dá esse retorno, de modo que você consegue se expor a esse bom investimento, que é o SP500, e ainda proteger o seu patrimônio em relação ao câmbio, no caso ao dólar. E ele tem essa alternativa, tanto é que muita gente já deve ter falado sobre o IVVB11, você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto vídeo de outros youtubers falando do IVVB11, até casas de análise recomendam ele como uma alternativa para você diversificar seus investimentos no exterior. Mas eu queria te fazer uma provocação. Você já parou para ver lá no sitezinho da B3 ou do próprio administrador do fundo do IVVB11, que é a BlackRock, qual a composição desse fundo? Já parou para ver onde é que ele investe? E já parou para ver também a taxa de administração desse ETF? Por que eu estou te provocando em relação a isso? Porque se você for lá, eu já vou te dar a resposta. Estou te fazendo a pergunta e já vou te dar a resposta. Você vai ver que o IVVB11 investe praticamente 100% do seu patrimônio, 99,5%, 99,9%, não lembro exatamente, num outro ETF chamado IVV, que é um ETF que existe lá na Bolsa Americana. Se você investisse diretamente nos Estados Unidos, em vez de investir nele pela Bolsa Brasileira, investisse diretamente nos Estados Unidos, você poderia investir diretamente na fonte, no ETF mãe, que é o IVV. E a outra questão, além de investir diretamente no IVV, um ETF que você poderia investir diretamente se você investisse na Bolsa Americana, o IVVB11 ele cobra uma taxa de administração de 0,24% ao ano. E o IVV, que é o ETF original, cobra taxa de administração de 0,04%. Ou seja, quando você decide investir no IVVB11 aqui no Brasil, por uma questão de talvez comodidade, você paga uma taxa de administração 6 vezes maior e não está investindo diretamente no fundo mãe, quando você poderia investir diretamente no fundo mãe de uma maneira totalmente simples, porque investir no exterior hoje é muito mais simples do que você imagina. Você consegue abrir uma conta na corretora, tudo pela internet, fazer seus investimentos, operação de câmbio, tudo de maneira bem simplificada. Você consegue, em menos de uma hora, tirar o seu dinheiro no Brasil, já deixar ele disponível na sua conta na corretora para poder fazer seus investimentos e investir diretamente no fundo mãe, no IVV. Então, eu deixo essa provocação para você começar a refletir, caramba, por mais que exista essa facilidade, será que não vale a pena eu ler um pouquinho, pesquisar um pouquinho, para ver como é que eu faço para investir diretamente no exterior? Quebra essa barreira, quebra essa crença limitante em relação ao investimento exterior e investe diretamente no IVV, por exemplo. Isso não é uma recomendação de investimento, só estou dizendo que o IVV, se você investe no IVVB11, o espelho dele seria o IVV. E existem outros ETFs na Bolsa Americana que também seguem o SP500, como o SPY, SPY, como o VU, o VOO, são apenas exemplos, tá? Mas dá uma olhada nisso também. Por isso que é tão importante falar sobre investimento exterior, e se você já investe no IVVB11 é porque você já tem se preocupado com esse ponto e, claro, você já deu um passo enorme, mas você pode dar passos ainda maiores, tá? Eu acho que investimento no exterior é uma modalidade, uma forma de você diversificar seus investimentos de maneira tão inteligente que dentro da Sociedade Milionária, meu curso sobre renda variável, eu tenho um módulo exclusivo sobre investimentos no exterior, justamente por conta disso, para você poder saber como investir não só em estoques, nas ações diretamente, mas também em REITs, que são, entre aspas, os fundos imobiliários americanos, e também em ETFs, que na minha opinião, os ETFs americanos são bem melhores que os ETFs brasileiros. Caso você queira saber mais sobre a Sociedade Milionária, basta você acessar sociedademilionaria.com ou o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário desse vídeo, tá? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Esse vídeo foi por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!